Bom dia a todos, aqui é o professor Ronaldo Bastos e no meu comentário político de hoje não vai ser um comentário, né? Vai ser uma mini aula para vocês sobre o que é o populismo, né? Pesquisei bastante sobre os fenômenos populistas de esquerda na minha tese de doutorado e agora eu quero fazer um vídeo mais conceitual, só que abrangendo todos esses espectros políticos que se servem do populismo, né? Vou tentar adaptar a minha pesquisa, que foi em política comparada para a América Latina, vou tentar adaptar para a realidade do Brasil, né? Utilizando como exemplos o PT e o bolsonarismo, né? Então nesse vídeo eu quero explicar para vocês o que o populismo não é e, por conseguinte, o que o populismo é a partir de 5 características, né? O que o populismo não é? Eu acabei de dizer que na minha tese de doutorado eu investiguei o populismo de esquerda, né? Investiguei basicamente 3 países, né? A Venezuela, o Equador e a Bolívia, me focando mais no Equador, que para o meu tema de pesquisa me interessava mais. Mas eu acabei de dizer que eu vou utilizar os exemplos do PT, que é um partido representante da esquerda, e os exemplos do bolsonarismo, que seria um partido representante da direita. Nem o PT, nem o bolsonarismo envolve toda a esquerda ou toda a direita. E aí a gente já chega numa das primeiras questões que é preciso debater, o que o populismo não é, né? O populismo, ele não é um padrão político que se mede na escala esquerda-direita. Porque o populismo, ele pode ser tanto de esquerda quanto de direita, né? Essa é a primeira questão. É claro que se você se identifica com a direita, você pode ver Lula da Silva e dizer ele é um líder populista, ou se você se identifica com a esquerda, você pode apontar para Bolsonaro e dizer, ou Trump, ou dizer ele é um líder populista. Isso certamente acontecerá, mas certamente não é a realidade política, né? A realidade política é que o populismo pode ser tanto de direita quanto de esquerda. Uma segunda questão, entre aqueles, principalmente os conservadores, é que o populismo ele não é algo irracional, o populismo não é sem lógica, ou o populismo seria mera retórica. Não. O populismo tem muita racionalidade por trás. Quando Bolsonaro está apertado com as investigações do Supremo Tribunal Federal, está apertado em relação ao Congresso, ele chama as massas ele convoca manifestações, e isso não é algo irracional. Essa ligação com o povo, direta com o povo, que a gente vai ver que é uma das características do populismo, não é irracional, não é algo espontâneo, né? E aí a gente chega numa das primeiras caracterizações do que o populismo é. O populismo é uma técnica de governo. E por ser técnica de governo, uma técnica governamental, ela pode ser utilizada tanto pela esquerda quanto pela direita. E por fim, o que o populismo não é uma questão que é um tanto polêmica, mas foi defendida por Ernesto Laclau no seu livro A Razão Populista. O populismo, apesar de ser utilizada pelos seus adversários como um xingamento, como uma espécie de política menor, você quer denegrir a ação política do seu adversário, você diz que ele é um líder populista. Para Ernesto Laclau, que é um argentino, um cientista político argentino já falecido, ele diz que a política não é uma forma menor ou menos complexa de se fazer política. Ele vai defender no seu livro que o populismo é a própria concretização ou a tradução lógica da ação política. Veja que há uma inversão. Ele defende que a técnica de governo populista é a própria lógica da ação política.
Então, o que eu preciso que vocês retenham é que, embora você possa xingar o seu adversário político de populista, e embora você possa dizer, a direita é populista ou a esquerda é populista, essas concepções estão equivocadas, porque o que o populismo é? O populismo é uma técnica de governo que pode ser vista tanto na esquerda quanto na direita. E agora, nessa parte do vídeo, eu parto para as 5 características que eu considero que tem um governo populista, essa técnica de governo. A primeira característica, certamente, é a ligação do líder com as massas, né? Essa ligação direta que a gente vai ver na segunda característica do líder com as massas. O que é que acontece? A ação política, ela, principalmente essa que reflete em representantes, ela é feita por um conjunto, a representação que esse líder faz de um conjunto de parcelas da população. Apesar de Bolsonaro e outros políticos dizerem, eu represento o povo do Brasil, nunca o povo está inteiro com um líder político, seja qualquer que for. Né? Na verdade é uma parcela do povo, uma parcela da população que está com esse líder político. E às vezes o apoio, às vezes não, naturalmente o apoio de uma grande parcela da população a um líder político não quer dizer que essas parcelas da população elas concordam entre si, né? Elas têm diferenciações, só que elas geram o que Ernesto Laclau chama de equivalência. Esse líder é uma espécie de produto daquelas pretensões diferentes que ele assume para si. Administrar essas diferenças entre essas parcelas da população para representar esses interesses. Essa é uma primeira caracterização dessa conexão do líder com a massa. A gente vai ver que essas parcelas da população, embora eles produzam uma equivalência, as diferenciações entre essas parcelas não se anulam por causa da produção dessa equivalência. Por exemplo, Bolsonaro ele foi eleito a partir de uma reunião de um movimento anticorrupção, que a gente pode chamar aqui dos lavajatistas, mas também com o eleitorado conservador evangélico, né? Então, nem todos os evangélicos eram anticorrupção, pleiteavam a luta da anticorrupção, nem todos aqueles que eram da anticorrupção eram conservadores, né? Mas eles meio que esqueceram das suas diferenças para gerar um movimento de equivalência através desse líder, o Jair Bolsonaro, né? E por fim, que a gente vai aprofundar mais isso, essa parcela do povo que gera essa equivalência, ela só consegue se autoafirmar quando ela produz um antagonismo, quando ela cria um inimigo, né? Então esses conceitos de diferenciações entre as parcelas do povo, esse conceito de equivalência na figura de um líder e esse conceito de antagonismo em relação a um inimigo é fundamental para você analisar o populismo. Uma segunda característica do populismo, que você poderia colocar como um aprofundamento dessa primeira característica, é que não é que o líder tem uma ligação com as massas apenas. O líder tem uma ligação direta, não mediada por ninguém, com as massas, né? Isso porque há um predomínio no populismo da participação popular em detrimento da representação política. Porque o populista ele se comunica diretamente com a massa, ele exige, o populismo exige essa participação do povo. Por isso que quando o líder populista ele quer aprovar alguma medida para o governo, ele convoca manifestações. Quando ele está acuado, ele convoca manifestações também. Então isso se reflete a tendência do líder populista de se manifestar, de se pronunciar em manifestações massivas. Então um governo populista é um governo do povo na rua.
né? O que Boaventura de Souza Santos, apesar dele não concordar necessariamente com o populismo, ele chama isso de democracia de alta intensidade, ou seja, é o povo na rua, o povo falando constantemente de políticas. Hoje a gente tem esse fenômeno das redes sociais. As redes sociais só se fala de política, a gente mede as nossas amizades ou inimizades de acordo com o padrão político dessas amizades e inimizades, né? Isso reflete uma característica desse segundo ponto, que é, normalmente os líderes populistas, eles são anti-elitistas, ou eles se pronunciam enquanto anti-elitistas porque eles estão ligados ao povo, e eles também são anti-institucionais. Normalmente são figuras, são outsiders, né? Não saem da estrutura dos grandes partidos, estrutura do Congresso, né? São líderes que eles não têm nem muito apoio em meio à representação política, eles se valem dessa conexão direta com a massa. São líderes também, eu vi muito na minha pesquisa sobre populismo de esquerda, são líderes que eles não falam, por exemplo, por meio de instituições consagradas como a imprensa, eles falam diretamente com o povo. Então eles arrumam forma de falar constantemente e diretamente com o povo. O Hugo Chávez, na Venezuela, ele tinha um programa chamado Alô Presidente, em que o povo fazia perguntas para ele e ele respondia ao vivo. O Rafael Correia, no Equador, ele também tinha um programa que era transmitido, inclusive, pela internet, de modo que alguns chamavam ele de tecnopopulista, né? Era uma mistura de populista com essa figura do burocrata, do técnico burocrata, né? E Bolsonaro também, ele faz isso, né? Todas as quintas, às 6 e tantas, 7 e tantas da noite, tem a live, né? A live não é transmitida por nenhum veículo de imprensa. A live é transmitida no próprio canal do presidente, nas redes sociais do presidente. Então esse contato direto com o povo é muito importante. Isso faz com que, como a população, de um modo geral, não possui conhecimento técnico sobre as questões políticas, isso faz com que, diz Boaventura de Souza Santos, lá no seu livro A Difícil Democracia, as denúncias vazias sejam preponderantes no discurso desse líder populista em relação a propostas de alternativas reais, né? Então temos um problema político, então costuma-se falar como é que a gente vai resolver esse problema político do ponto de vista institucional. Isso você dificilmente vai ver num discurso de um líder populista. Você normalmente você vai ver que, na verdade, esse problema político não é gerado pela minha administração do governo. Esse problema político é gerado por um inimigo externo. A gente vai ver essa questão. No PT, o inimigo era o grande capital, o neoliberalismo. No bolsonarismo, o inimigo é o globalismo, é o comunismo, é a imprensa, é o Congresso, é o STF. Nunca eles são os culpados pelos desmandos governamentais, mas sempre um inimigo que está lhe atrapalhando. Então é comum que o líder o líder populista, ele lute contra, ele discurse muito contra as instituições, porque são as instituições da democracia que estão atrapalhando eu seguir os interesses do povo. Uma terceira característica do populismo é, como eu disse, a construção do inimigo. Lá atrás, na primeira característica, eu falei que as parcelas do povo que geram uma equivalência na figura do líder político, elas só se constroem se antagonizando a uma outra parcela do povo, né? Então essa construção do inimigo é importante para o populismo, né? Do ponto de vista intelectual, filosófico, isso surge com a obra de Carl Schmitt, aquele jurista e político do nazismo, que cria a forma de ação política nessa forma amigo-inimigo. Isso tem respaldos em teorias jurídicas. Os criminalistas certamente já estudaram a teoria de Jacobs, que também surgiu no nazismo, sobre o direito penal do inimigo, ou seja, aqueles que violam as normas jurídicas, aqueles que violam as normas do Estado, eles perdem todo o direito
todas as garantias conferidas por esse mesmo Estado, porque eles são contra o nosso governo, eles são contra a nossa ideologia, então eles são inimigos, né? Então o direito penal do inimigo faz com que, mesmo aquele que no Estado de Direito possui determinadas garantias, como por exemplo, ele cometeu um crime, mas ele deve ser julgado por um juiz competente, ele cometeu um crime, mas a ele deve ser cominada a pena que já está prevista em lei, pelo direito penal do inimigo ele perde essas garantias. Se ele viola a lei, ele é um inimigo do Estado e tem que ser exterminado, né? Então, os líderes populistas, eles costumam criar esse inimigo. Como eu disse, no PT, o inimigo era os Estados Unidos, o neoliberalismo, o grande capital, os grandes bancos, no bolsonarismo, o inimigo é o globalismo, o inimigo é o comunismo, o inimigo é George Soros, a imprensa, é o Congresso, é a velha política, né? A política corrupta. Então os inimigos são sempre muito fluidos, são sempre muito dispersos, né? O comunismo, mas quem é comunista? Tem que apontar o comunismo. Em geral, esses inimigos são sempre aqueles que discordam de determinada estrutura política. E veja que é tão fluido que obviamente não corresponde com a realidade. Quando o PT colocava o grande capital, os grandes bancos, como os seus inimigos, neoliberalismo, os grandes bancos foram um dos setores da economia que mais foram beneficiados com as políticas petistas, né? A burguesia rentista, etc, etc. Quarta característica, né? A representação política como inimigo, né? O que é isso, a representação política como inimigo? Aqueles que desempenham cargos da República, aqueles que fazem parte de instituições que são necessárias para o funcionamento do Estado de Direito, né? Quando surge o constitucionalismo, o Estado de Direito, a gente adota a chamada teoria do check and balances, né? Teoria dos freios e contrapesos, em que temos uma certa divisão do poder, para que nenhum poder se absolutize, né? Nenhum poder prepondere sobre o outro. Então é por isso que o presidente ele tem condição de administrar, mas ele vai ser controlado, fiscalizado pelo legislativo. O legislativo ele faz as leis, mas o presidente pode vetar as leis, o judiciário pode exercer o controle de constitucionalidade sobre essas leis, ou seja, sistemas de controle mútuos, né? No populismo há uma denúncia na via discursiva desses poderes que controlam-se mutuamente como se eles estivessem atrapalhando o governo, e eles são sempre corruptos, eles são contra o povo, eles são contra a democracia. Então os líderes populistas eles tendem a querer controlar inconstitucionalmente esses poderes, jogar o povo contra esses poderes. Líderes populistas mais exaltados vão propor o fechamento desses poderes, né? A gente vê isso no governo Bolsonaro, onde ele já participou de manifestações que pedia a volta da ditadura, a volta do AI-5, o fechamento do Congresso, prisão dos ministros do STF, ou seja, contrário ao que tem de representatividade as instituições políticas. Por isso que eu disse lá atrás que o líder populista, o seu discurso é anti-institucional, porque na verdade ele é um outsider, né? Mesmo Bolsonaro, por exemplo, que veio depois de 30 anos de Congresso, ele era um político do chamado baixo clero lá do Congresso, né? Então ele mesmo do Congresso, ele dizia que o Congresso tinha que ser fechado, né? O que revela um autoritarismo já pré-existente e revela que ele é um outsider, né? Contrário às instituições. E por fim, a última característica é que o populismo ele consegue representar nessa cadeia de equivalência, para a gente usar a obra de Laclau, como uma representatividade dessas maiorias populares que estão excluídas de uma determinada linha política. O que isso significa? Isso significa que a exclusão dessas classes, ou a sensação de exclusão dessas classes,
é real. Se a gente pega o governo do PT, uma das bases do governo Bolsonaro, da eleição de Bolsonaro, foi a classe média. Se a gente pega o governo do PT, a classe média foi mais ou menos, digamos assim, esquecida no governo do PT. Umas linhas interpretativas do governo do PT vai gerar uma interpretação de que as classes favorecidas foram a classe a burguesia rentista, os grandes bancos, etc. E as classes D e E, porque país rico é país sem pobreza, né? Era o lema do PT. E a classe média ficou achatada entre essas duas classes, né? Uma classe que quer ser rica e tem um medo enorme de voltar a ser pobre, ou de ser pobre, passar a ser pobre. E a classe média foi abandonada, até do ponto de vista discursivo. Tem discursos de líderes petistas, como Maria Helena Chauí, que fala que odeia a classe média. Discursos ou pesquisas de, por exemplo, um sociólogo como Gessé Souza, se vocês lerem o livro A Classe Média no Espelho, é um sociólogo que detona a classe média. Então veja que isso tem respaldo na realidade. Quando a classe média gera o antipetismo, esse antipetismo não é só uma tentativa de mudar o PT por outros interesses. O PT massacrou a classe média. Então, uma das estruturas populistas é pegar essas parcelas da população que estão sendo desprezadas pelo governo e criar com essa parcela da população uma conexão direta entre o líder e a massa. Se a gente pensa no governo FHC, antes do PT, foi um governo que meio que ignorou as classes D e E. Né? Aí chega um político feito Lula, que é semi-alfabetizado, etc, etc, um político que não gosta de ler, que se identifica com essas classes D e E, essas classes D e E mesmo discordando, ele gera essa cadeia de equivalência nesse líder político que vai melhorar a vida dessas classes D e E. Então veja que são coisas reais que acontecem e os líderes populistas se aproveitam disso. É isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo sobre o populismo. Peguei um pouco desses livros clássicos que trabalham com populismo e peguei um pouco da minha tese de doutorado, que em breve vai ser publicada, acho que até o final desse semestre. Até uma próxima.